Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Meu nome é Wilson Souza e sou Head de Marketing aqui da Blue. Inspirada na regulamentação europeia GDPR, a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que visa proporcionar uma maior segurança quando falamos dos dados coletados por empresas e também por estatais. A LGPD estabelece uma série de regras sobre processos de coleta, armazenamento e compartilhamento de informações, tendo como função proteger os dados pessoais de quem vive aqui no Brasil. A lei foi sancionada em agosto de 2018, com vigência em 2020 e promessa de penalização e multa para as empresas agora em 2021. Multas que podem chegar até 2% do faturamento da empresa. De acordo com uma pesquisa realizada pela RD Station, 77% das organizações pesquisadas estão atrasadas para lidar com as sanções previstas na LGPD. E para ajudar você, varejista, a entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, como funcionam essas advertências e multas e até o futuro da LGPD, convidamos mais uma vez nossos parceiros da Duarte Tonetti Advogados para conversar com a gente sobre esse assunto. E hoje estamos aqui mais uma vez com Eduardo Augusto Silveira, advogado especialista em consultoria contratual e implantação de programas de prevenção e adequação à LGPD. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Legal, Wilson. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje será muito rico. Isso mesmo. Para quem acompanha, o nosso podcast, o Eduardo ele foi o nosso primeiro convidado, participou lá do programa piloto lá em 2019, explicando o que era a LGPD. Depois também participou em 2020, um ano depois, falando quais eram as implicações dessa lei para os supermercados. E agora, mais uma vez conosco, para falar como as empresas estão ou deveriam estar se portando agora com as sanções rolando aí. Eduardo, antes da gente começar, eu queria que, para as pessoas que ainda não te conhecem, uma breve apresentação sua, como é que você se tornou especialista nessa área de LGPD? Bom, legal, Wilson. Bom, eu sou advogado da área de privacidade e proteção de dados, sou head da área, estou no escritório, esse ano eu completo 11 anos de escritório, passei já por várias áreas dentro do escritório, comecei lá atrás no contencioso civil, passei pela área contratual e desde 2019 estou focado na área de privacidade e proteção de dados, adequando os nossos clientes a essa nova legislação. Maravilha. A gente tem outros dois conteúdos que eu já falei que fizemos junto com você sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu gostaria que você fizesse um pequeno recap sobre esse assunto, até para a gente entrar mais, assim, falar do momento atual. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, o que a lei ela entrou em vigor em setembro do ano passado, as penalidades que poderão ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que vai fiscalizar o cumprimento da lei aqui no Brasil, elas passaram a valer, de fato, a partir de agosto de 2021. Então, entrada em vigor da lei em setembro do ano passado e penalidades por parte da ANPD a partir de agosto de 2021. E o que de fato a lei ela muda no dia a dia das empresas? Bom, a principal mudança que a lei trouxe é um empoderamento do titular do dado. O titular do dado, não importa se é o meu colaborador direto ou se é o meu cliente final, pessoa física, ele tem o chamado livre acesso aos dados, ou seja, a partir de agora, o titular do dado ele pode questionar a empresa sobre o que é realizado de fato com os seus dados. E as empresas elas deverão criar canais para o recebimento dessas demandas. Quando a gente fala em criar canais, normalmente a gente cria um canal para o recebimento dentro da política de privacidade ou do aviso de privacidade, um e-mail específico, pode ser LGPD @bluesoft, por exemplo, ou LGPD @DT Advogados, ou DPO, enfim. É importante, além de criar esse canal para o recebimento desse tipo de demanda, ter um fluxo interno de como essa demanda ela será conduzida pela empresa. Porque eu tenho prazo para responder o titular do dado. A lei ela estabelece que a resposta ela precisa ser imediata quando for simples, ou se for uma resposta um pouco mais
detalhada, a empresa ela tem até 15 dias para responder e prestar todas as informações ao titular do dado. Além disso, Wilson, é importante esclarecer que privacidade não é a mesma coisa que proteção de dados. Em linhas gerais, privacidade é um direito constitucional. A própria Constituição, lá no artigo 5º, prevê a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da imagem, da correspondência. Já o conceito de proteção de dados, ele é amplo, ou seja, ele protege não só a privacidade, mas a própria legislação traz vários conceitos e princípios a respeito do tratamento de dados, dos dados relacionados à saúde, e também ela traz inúmeras obrigações que deverão ser cumpridas pelas empresas para a coleta e o tratamento dos dados pessoais. Perfeito, perfeito. Lembrando que esse foi só um resumo, né, sobre esse assunto, assim, pouca coisa. A gente tem outras informações sobre LGPD em outros podcasts que o Eduardo já participou com a gente, e-books que a gente fez em parceria também, que está lá no nosso canal, e até no nosso blog, né, eu vou deixar os links na descrição. Eduardo, a gente já até conversou um pouquinho antes, eu sei que vocês conduziram aí mais de 50 projetos, né, de adequação à LGPD nos mais diversos segmentos. Onde que as empresas têm mais dificuldade hoje em dia quando a gente fala de LGPD? Wilson, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade está no mapeamento de risco. É muito comum as empresas terem os fluxos e os processos definidos, mas eles não estão muito bem estabelecidos, eu não tenho isso desenhado, né? As empresas não têm os processos internos desenhados. O nosso papel dentro do projeto é exatamente esse, identificar quais são os fluxos, quais são os processos, como ocorre o compartilhamento entre as áreas, como ocorre o compartilhamento com os parceiros comerciais, ou seja, compartilhamento interno e compartilhamento externo. Na sequência, a gente faz o que nós chamamos de inventário de dados, né? Eu identifico exatamente o que eu tenho em relação ao meu colaborador direto, o que eu tenho em relação ao meu cliente final e também o ciclo de vida dos dados, ou seja, eu entendo exatamente como que esse dado entra na empresa e quanto tempo ele fica armazenado. Na sequência, a gente faz o que nós chamamos de enquadramento da base legal. Eu busco lá na lei qual é a hipótese que me autoriza a coletar e tratar aquele dado. A LGPD ela traz 10 hipóteses de tratamento de dados, né, que são as bases legais que nós chamamos. Então eu tenho, por exemplo, execução do contrato, ou seja, para prestar um serviço ou um produto eu preciso de algumas informações. Eu tenho cumprimento de obrigação legal, quando a própria lei me obriga a armazenar ou compartilhar, né, determinado dado. Eu tenho proteção à vida, eu tenho legítimo interesse, eu tenho consentimento como base legal, enfim, são 10 hipóteses que a gente busca na legislação e faz o que nós chamamos de enquadramento da base legal. Bom, Wilson, além de identificar os fluxos e os processos internos, a gente precisa mapear os riscos. Nós seguimos a metodologia da ISO 27000, toda a família ISO 27000 que trata da questão de segurança da informação. Então, dentro do nosso projeto, né, de mapeamento e adequação, primeiro a gente faz o inventário dos dados, né, que é a identificação do que exatamente eu tenho em relação aos meus colaboradores diretos e meus clientes finais. Eu tenho o ciclo de vida dos dados, ou seja, como que esse dado entra na minha empresa, qual é o caminho que ele percorre, por quanto tempo eu armazeno. Eu tenho a identificação da finalidade da coleta, ou seja, por que eu coletei aqueles dados e eu busco lá na lei qual é a melhor hipótese de tratamento de dados. Lembrando que dentro da LGPD são 10 hipóteses de tratamento de dados. Então eu tenho consentimento, legítimo interesse, execução de obrigação legal, exercício regular do direito, enfim. Então eu pego o caso concreto e busco lá na legislação a melhor hipótese de tratamento de dados. Na sequência, a gente apresenta para o cliente o relatório de risco com o plano de ação. Ou seja, eu identifico de fato quais são as vulnerabilidades em relação à privacidade e proteção de dados e apresento o que a empresa de fato precisa fazer para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Na sequência, a gente parte para a fase 2, que é a fase de execução do plano de ação.
É nessa fase, por exemplo, que a gente vai elaborar todas as políticas e todos os contratos necessários à adequação à LGPD. Lembrando que a gente não analisa somente a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala em privacidade e proteção de dados, a gente já falou no começo, né? São coisas distintas e eu preciso analisar todo o ecossistema de legislação. Então eu tenho questões na própria Constituição Federal, eu tenho questões dentro da própria CLT, do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, enfim. Então eu preciso de fato analisar todo o ecossistema para que a gente de fato adeque a empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Então a lei já está em vigor há mais de um ano aí, e aí eu tenho que te perguntar, ainda tem empresa achando que essa lei não vai pegar com tanta frente que você falou? Tem empresa que acha que não vai pegar essa Lei Geral de Proteção de Dados? Wilson, bom, lembrando que a lei está em vigor desde setembro do ano passado e as penalidades por parte da ANPD, elas passaram a valer a partir de agosto de 2021. Então o ponto, eu entendo que o ponto não é se a lei vai pegar ou não. A questão é quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de fato, passará a aplicar as sanções previstas no artigo 52 da lei. Lembrando que a nossa legislação ela é inspirada na GPDR. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela está seguindo o padrão europeu, ou seja, nesse primeiro momento ela está atuando muito mais como papel de orientação, ela está orientando as empresas e a população de modo geral em relação à privacidade e proteção de dados. Ela não está aplicando as sanções previstas ainda, lembrando que a multa é um valor elevado, né? Ela pode chegar a 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais. Então, além disso, existem outras penalidades, né? Penalidades, inclusive, até mais severas do que a própria multa pecuniária, como a suspensão ou o bloqueio e eliminação dos dados pessoais. Dependendo do tipo de situação, esse tipo de sanção, de suspensão, bloqueio ou eliminação da base de dados da empresa, pode ser uma sentença de morte. Então, é muito importante as empresas se adequarem, né? Primeiro, ter ali uma fotografia de como o dado percorre dentro da empresa e, na sequência, tomar as ações mitigatórias e tomar as providências de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Um ponto muito importante, né? A ANPD ela fez uma consulta pública, né? Para a flexibilização de algumas questões, de alguns pontos envolvendo a privacidade e proteção de dados para as pequenas e médias empresas. Isso não significa que essas empresas, as PMEs, estarão isentas de cumprir a LGPD. Muito pelo contrário. O que está sendo discutido nessa consulta pública é a flexibilização de alguns pontos, como a necessidade ou não do encarregado de proteção de dados, o famoso, né, o chamado DPO. Eu imagino que, de fato, essa questão será flexibilizada, porque não faz sentido a padaria da esquina ter, né, esse DPO, enfim. Porque hoje qual é o cenário? Uma multinacional, uma empresa com 2.000 colaboradores ou 500 colaboradores precisa do DPO, assim como um empresário individual ou uma pequena e média empresa. Então não faz muito sentido nós termos, né, a necessidade desse profissional dentro da empresa. Lembrando que hoje é possível o chamado DPO as a Service, ou seja, uma empresa especializada, uma pessoa jurídica que presta esse tipo de consultoria. Não há necessidade de ter um colaborador, pessoa física, né, como encarregado de dados. Então, de fato, eu imagino que essa questão da flexibilização envolvendo o DPO. De fato, eu acho que até o final do ano a gente vai ter uma decisão, né, final por parte da ANPD, mas o mapeamento de dados, o cumprimento dos direitos dos titulares e todos os princípios previstos na lei, as empresas deverão cumprir de fato, tá? Isso não será flexibilizado. Perfeito. Então é quando a ANPD vai começar de fato a aplicar as sanções. Então tem que ficar ligado nisso aí. Uma dúvida, acho que até mais antiga, com a LGPD, as empresas têm que ter a autorização do seu cliente para tratar de dados pessoais dele? Como é que funciona isso?
Bom, legal. Wilson, sendo bem objetivo, não. É uma dúvida muito comum aqui dentro do escritório, tá? Eduardo, eu sou muito questionado. Eduardo, agora com a LGPD eu preciso da autorização do meu cliente ou do meu colaborador? Não, você não precisa. Por quê? O consentimento, a autorização, é apenas uma daquelas 10 hipóteses de tratamento de dados que a gente já comentou. Eu tenho execução do contrato, eu tenho cumprimento de obrigação legal, ou seja, vamos trazer um pouquinho aqui para o dia a dia das empresas, né? Quando eu contrato um colaborador ou um cliente faz uma compra na minha plataforma online, né, ou eu presto um serviço, eu preciso de algumas informações para cumprir o contrato de prestação de serviço ou entregar o produto. Eu não preciso, dentro desse cenário, da autorização do meu colaborador ou do meu cliente final. Uma outra hipótese, um outro exemplo que a gente pode dar é o cumprimento de obrigação legal. Eu, como empresa, eu preciso coletar algumas informações do meu colaborador e compartilhar com o próprio governo através da plataforma lá do E-Social. Exercício regular de um direito, a gente pode dar também como exemplo, dentro do RH novamente, né? O meu colaborador, ele se desliga da empresa, eu preciso de algumas informações caso ele ingresse com uma reclamatória trabalhista. Eu preciso me defender judicialmente. E isso vale também dentro aqui das regras do próprio Código de Defesa do Consumidor. Caso o meu cliente lhe ajuize uma reclamação, seja no PROCON ou até mesmo no Juizado Especial Cível, eu preciso me defender. E qual é o prazo máximo previsto lá no Código de Defesa do Consumidor? 5 anos. Dentro do RH, eu tenho vários prazos. Eu tenho prazo de 2 anos, né, para o colaborador ajuizar uma reclamatória trabalhista, retroage os últimos 5. Eu tenho prazo de 10, prazo de 30 anos. Então, dentro desse trabalho de mapeamento de risco e adequação, a gente entrega um documento, né, estabelecendo quais são os prazos de armazenamento de cada informação. Primeiro a gente identifica através lá do inventário de dados o que de fato eu tenho e na sequência a gente informa qual é o prazo e normalmente esse prazo a gente vai buscar em outras legislações. Eu vou buscar lá no Código Civil qual é o prazo de prescrição, eu vou buscar lá na CLT qual é o prazo de prescrição e também dentro do Código de Defesa do Consumidor. Maravilha, Eduardo. E uma outra pergunta que me veio aqui, além da ANPD, tem outros órgãos que podem fiscalizar a LGPD? Wilson, sim, é possível sim. Inclusive o PROCON aqui de São Paulo é bem ativo em relação ao cumprimento da LGPD. É possível realizar reclamações dentro do próprio site do PROCON. Basta o consumidor criar um login, uma senha, e ele pode realizar reclamações envolvendo o cumprimento dos direitos dos titulares. O que é o cumprimento dos direitos dos titulares? Existe um artigo, o artigo 18 lá da LGPD, que trata quais são os direitos que o meu cliente ou o titular do dado ou o meu colaborador tem em relação à LGPD. Então ele pode questionar o que a empresa de fato faz com os seus dados, com quem ela compartilha, qual é a base legal, por quanto tempo armazena, se é compartilhado com terceiros dentro ou fora da empresa. E eu preciso atender esse direito previsto lá no artigo 18. A gente já comentou, né, quando a gente fala lá da criação dos canais para o recebimento desse tipo de demanda, normalmente a gente cria um e-mail, né, a gente disponibiliza isso para o meu público externo, eu publico isso no meu aviso de privacidade, que eu normalmente subo no meu site. E para o meu público interno, Wilson, eu crio um documento, é uma política interna de proteção de dados. Dentro dessa política interna de proteção de dados, eu vou estabelecer como que o meu colaborador ele pode questionar esses direitos previstos no artigo 18. Um outro ponto importante, Wilson, quando a gente fala do cumprimento dos direitos dos titulares, é o famoso opt-out. E novamente a gente volta para aquela questão lá do consentimento, né? Quando eu trato os dados
do meu cliente ou do meu colaborador com base unicamente no consentimento, eu preciso atender o chamado opt-out, que é o direito de exclusão. Então, por isso, quando a gente faz o trabalho de mapeamento e adequação das empresas, a gente deixa o consentimento lá para o final. A gente utiliza outras bases legais, execução do contrato, cumprimento de obrigação legal. Por quê? Quando eu utilizo essas outras bases legais, Wilson, como a execução do contrato ou cumprimento de obrigação legal, eu não preciso atender essa solicitação de opt-out, solicitação de exclusão. Eu posso e eu devo, inclusive, responder, olha, eu não posso atender essa solicitação de exclusão porque eu preciso atender o cumprimento de obrigação legal, ou seja, uma outra legislação, uma outra resolução. Olha, eu não posso atender a sua solicitação de exclusão porque a base legal para o tratamento é o exercício regular de um direito ou execução do contrato, enfim. Então, dentro, né, do trabalho de mapeamento, é importante, uma das principais etapas é o enquadramento da base legal, porque isso vai ter um reflexo lá no futuro, quando eu estiver ali atendendo o cumprimento dos direitos dos titulares. Muito bom, Eduardo. Bom, você falou um pouquinho, né, de fiscalização por parte ali do Procon e também de algumas multas da ANPD. Já teve alguma ação judicial envolvendo a LGPD? Bom, Wilson, sim, a gente já teve, foi feita uma pesquisa, inclusive, desde que a lei entrou em vigor, setembro de 2020 até o mês de junho, né, desse ano, e mais de 600 ações judiciais foram publicadas com o tema LGPD. Aqui em São Paulo, a gente tem um case, né, um precedente importante, foi uma ação individual ajuizada por um consumidor contra uma construtora. Na ação, o titular, né, o consumidor, ele alegou que havia né, o compartilhamento de dados pela construtora com parceiros comerciais. Então a construtora compartilhava com a empresa que fazia a instalação do fechamento de vidro da sacada, com a empresa de imóveis, com a empresa de eletrodomésticos. Ele passou a receber inúmeros contatos, inúmeras ligações dessas empresas. Então, a construtora foi condenada porque, aparentemente, de acordo com o juiz, ela não cumpriu ali o princípio da transparência previsto na LGPD e o princípio da informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ela deveria ter informado que ocorreria esse compartilhamento de dados com os parceiros comerciais e provavelmente ali a base legal seria o consentimento. Bom, tivemos também 2 ações judiciais no âmbito trabalhista. Essas 2 ações judiciais foram ações coletivas, ou seja, elas foram ajuizadas por um sindicato da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Nessas ações, o que o sindicato alegou, olha, juiz, as empresas, essas indústrias, não se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu peço a condenação dessas empresas, a obrigação de fazer, ou seja, para que elas tomem todas as providências necessárias para se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira empresa, ela conseguiu comprovar que, de fato, havia tomado todas as providências, né, de adequação e a ação foi julgada improcedente. Já a segunda empresa não conseguiu, porque, de fato, ela não havia tomado nenhuma providência. E a ação, por incrível que pareça, dentro ali da Justiça do Trabalho, foi procedente e condenou a empresa à adequação à LGPD dentro de um prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$1.000. Então, a gente tem tido reflexos tanto na esfera judicial, civil e trabalhista, como também na esfera administrativa, envolvendo o Procon e também, provavelmente, no futuro, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Maravilha. E tem alguma dica final para quem ainda não pensou ou está atrasado para lidar com essas sanções previstas na LGPD? Sim, comece o quanto antes. Bom, por que isso? A lei ela é obrigatória, né? Todos precisam cumprir a legislação. Eu gosto muito de dar esse exemplo, eu acho que fica nítido, né? Fica bem claro a quem se aplica a LGPD. A LGPD ela se aplica
a pessoas físicas e jurídicas que coletam os dados pessoais. Eu, hoje, sou um advogado e faço parte de uma banca. Então, eu estou debaixo de um CNPJ. Se eu exercesse a advocacia de forma unipessoal, de forma autônoma, através do meu CPF, eu também precisaria cumprir a LGPD. Por quê? Porque eu tenho uma finalidade econômica ali na coleta dos dados do meu cliente. Então a LGPD ela vale para todos, independente do tamanho. A questão toda é como a NPD ela vai tratar a questão da flexibilização do DPO, né, do encarregado de proteção de dados e outras questões que a gente já comentou hoje. Mas, de modo geral, cumprir a LGPD, atender os direitos dos titulares, ter ali a fotografia, o entendimento do ciclo de vida dos dados, o que de fato eu coleto em relação aos meus colaboradores diretos, aos meus clientes finais, isso todas as empresas deverão fazer, Wilson. E também, além do mapeamento, né, de risco, mapeamento do fluxo de dados, dos processos internos, eu preciso adequar os meus contratos. Quando a gente fala em adequar os contratos, adequar o meu aviso de privacidade do meu site, adequar toda a minha documentação do RH e também adequar toda a documentação envolvendo os meus parceiros comerciais. Então, aquele contrato com o prestador de serviço, contrato com a contabilidade, contrato com a empresa de segurança e saúde do trabalho, também deverão ser adequados, porque eu tenho o compartilhamento de informações e dados pessoais, um volume extremamente grande ali também. Perfeito. E aí pode procurar a DT para fazer isso, né? Eduardo, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no BlueSoft Podcast. É sempre uma aula quando você vem para cá. Tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo, se não começaram, vão começar a se mexer para ficar em dia com a LGPD. Quero pedir que você deixe suas palavras finais e também aqui os melhores canais de contato para quem quiser conhecer mais sobre a Eduardo Tonetti, sobre o seu trabalho. Como é que as pessoas encontram vocês? Bom, Wilson, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estamos sempre à disposição. É sempre um prazer falar com vocês. E caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco através do site ou através dos nossos telefones e das redes sociais também. Eu fico à disposição. Obrigado mais uma vez. Perfeito, perfeito. Muito bom, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, desse áudio. Foi muito boa, foi ótima essa conversa, cheia de informação sobre esse assunto que já pegou, né? Então, obrigado mais uma vez, Eduardo. E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital da sua empresa, entre em contato. Nossa área comercial está ansiosa para falar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia. Então, conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo no Twitter, Instagram, LinkedIn, naquele grupo de WhatsApp ou lá no Facebook, ou para aqueles que podem se interessar e também se beneficiar. Muito obrigado e até o próximo episódio.